Fala galera do canal, fala torcedor rubro-negro. Vamos para mais uma reação no canal. Dessa vez há uma estatística que deixou o outro lado lá desesperado, né? 8 anos que o Palmeiras tem sem ganhar uma partida do Flamengo. Vamos ver o que a mídia palmeirense falou sobre isso. Se gosta desse conteúdo, deixa o seu like, se inscreve no canal e fica até o final do vídeo. Só o áudio, tá? Bora lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 jogos. O 2-0 é o 17º jogo. Então, nos últimos 16 jogos, O Palmeiras não ganhou. o Palmeiras não ganhou do Flamengo em Campeonato Brasileiro. Isso é uma loucura. E é o que eu falo. Em nenhuma rivalidade direta de briga por título em nenhum país do mundo houve uma disparidade tão grande em campeonatos nacionais. Por exemplo, Real Madrid e Barcelona. Você vai ter lá 5, 6 jogos que o Real Madrid ou o Barcelona não ganham do outro, mas vai lá em algum momento ganha. Milan e Inter, Juventus e Milan, Manchester City, Manchester United, Manchester City, Arsenal, Manchester City, Chelsea, Liverpool, United. Em qualquer rivalidade, Fenerbahçe, Galatasaray, Besiktas, Se passa Estrela tanto tempo Vermelha, assim. Partizan, Porto, Benfica, Sport, em qualquer rivalidade do mundo, até Paris Saint-Germain e Olympique Marseille. Ou seja, o glorioso Abel Ferreira é contra o Flamengo freguesaço. Freguesaço. Exceção, a final da Libertadores de 21. Ele tá marcado Sim. muito por aquilo. Porque a Supercopa, legal, revalidou 2 anos depois uma vitória. Não, legal, Tá. mas é que realmente são assustadores. E no ano passado, o Flamengo ainda teve a chance de devolver a revanche de 2021. Que ele vai lá e ganha a final da Libertadores em cima do Palmeiras. Num Palmeiras que entrou em campo ano passado com a fralda cheia. No Sams, 100% da sua assinatura vai... O seu, ele não chutou no gol. Não, foi muito ruim. Foi muito Ele ruim. não chutou no gol. Ele entrou apavorado. Meu Deus, se eu passar no meio de campo, eu vou tomar multa. Então, diante desse quadro, você acha que essa história do confronto direto está muito mais para o Flamengo do que para o Palmeiras? Pelo confronto direto, mas não é só por isso. Porque o tabu em algum momento cai no futebol. Sim, é pelo Mas futebol é que tem jogado. realidade. Se o Palmeiras estiver jogando muito bem, sustentando a liderança, o Flamengo perseguindo mais o Palmeiras bem, você fala, pô, legal. Vai ser de novo um jogo de 50-50. Hoje não é um jogo de 50-50. Hoje você pode colocar 75-25 no Maracanã. Ok. Vocês viram aí, né? Vamos lá, pessoal. O que eu acho sobre isso? Realmente, quando nós estamos ali há 8 anos, basicamente, de tabu. Que o Palmeiras não vence o Flamengo no Campeonato Brasileiro. A gente está falando do contexto do Campeonato Brasileiro, ok? E isso tem um peso, sim. Claro, quando você tem duas equipes que ultimamente vêm sendo as protagonistas nas competições brasileiras, que a gente até fala com aquela questão ali, né, o Tirone brinca com isso, né, da espanholização Real Madrid-Barcelona, o que a gente espera é um equilíbrio maior em confrontos diretos, principalmente dentro da competição nacional. Que, na minha visão, muitas vezes um jogo do Campeonato Brasileiro, que pode ser até um ponto definidor da competição, como foi ano passado, é mais importante ainda do que uma Supercopa. Ano passado, a diferença de Flamengo e Palmeiras no final do Campeonato Brasileiro foi de 3 pontos. Ou seja, se o Palmeiras tivesse vencido um jogo do Flamengo, a história ia mudar. Então isso tem mais relevância, mais peso do que uma Supercopa. Aí depois a gente teve o contexto da final da Libertadores, que foi lamentável aquilo também, a postura do Palmeiras de linha baixa foi uma postura lamentável, deixou o Flamengo dominar o meio-campo completamente. Falei sobre isso com vocês na época. Agora, tem algo aqui também que eu não concordo. Eu não concordo com essa questão do tipo assim, dia 23 no Maracanã é 75% Flamengo, 25% Palmeiras. Não acho isso. A gente pode colocar sim até uma porcentagem de vantagem para o Flamengo por estar no seu mando de campo, e isso tem que valer, no futebol isso conta, claro,
Mas não acho que seja também uma disparidade tão assim, sabe? 75% Flamengo, 25% Palmeiras. Não. Acredito que dá pra gente ter números aí mais iguais. Mais iguais. Um 60-40, por exemplo. 60% Flamengo, porque tem a vantagem em casa, porque é uma equipe dinamicamente que tem se comportado ali com mais posse de bola, mais domínio de bola, com uma proposta de jogo mais centrada, mais ilustrada, mais bem construída. Proposta de jogo do Palmeiras é meio estabanada, meio desorganizada. O clube parece que não tem uma identidade definida ainda. Então, a gente pode colocar ali um 60-40. Se eu for pegar um ponto que eu não concordo muito dentro desse contexto desse vídeo aqui, é essa proporção. Eu acho que é um jogo mais equilibrado na minha visão. Até porque, pessoal, existe também o respeito mútuo entre as duas equipes. E quando eu falo de respeito, eu não estou falando da questão do bastidor, dos ataques e tudo mais. Eu estou falando dos atletas em si. Ok? O Flamengo, os atletas em si, tá? Respeitam muito o Palmeiras e o Palmeiras respeita muito a equipe do Flamengo. Então existe um respeito por tudo que as equipes, né? Por tudo que as camisas construíram ao longo desses anos. Mas está na hora de quebrar esses dados, né? Esses números, essas estatísticas. Está na hora do Palmeiras também respirar, digamos assim, na matemática contra o Flamengo. A gente precisa disso no contexto do Campeonato Brasileiro. Por quê? Simplesmente é só número. Não, não é só número. É decisão de competição. Ano passado implicou na decisão da competição. Então não é só número. Aqueles que estão tentando falar para vocês, para seu seu Gambá de verde, seu Mauro César de verde, aqueles que estão tentando falar isso, cara, quebra eles no meio. Fala que não é uma questão assim, sabe, de é só matemática, é só número, é só um capricho. Não, não é um capricho. É decisão de campeonato. Em uma competição tão equilibrada, de pontuação tão próxima, isso pode definir campeonato. É por isso que o Palmeiras tem que fazer valer. Não é um mero dado estatístico. Não é um componente histórico apenas. É decisão de campeonato. É encarar o jogo como uma final. Ok? Esta quinta-feira, o Flamengo divulgou seus relacionados contra o Vitória. O Flamengo tá sossegado, né? Vai jogar lá no Barradão, às 21h30, né? E a única novidade aí é a ausência do Gonzalo Plata, que está sentindo dores no joelho esquerdo e vai ser poupado no jogo. Não está lesionado, mas está sentindo dor, né? Lembrando que o Flamengo ganhou o primeiro jogo de 1-0, realmente é um placar magro, mas é o Flamengo, né? Olha o elenco do Flamengo, olha o elenco do Vitória. Dificilmente a gente vai ver aí o Vitória conseguir reverter esse resultado de 1-0 aí, tá? E a lista também traz 2 retornos à equipe do Flamengo, que é o Alexandro, que está de novo à disposição, já pré-convocado para a seleção brasileira também, e o Alacian, que ficou fora dos últimos jogos aí, por uma decisão do Léo Jardim, pela questão de comportamento e por ter participado mal nos 2 jogos, nos 2 gols contra o Vasco, né, que o Vasco empatou o jogo. O Alacian teve participação negativa direta e estava cumprindo um gelo lá pelo Léo Jardim e agora volta a ter chance, porque a gente sabe que o futebol dele é muito bom, o técnico também sabe disso, está tentando recuperá-lo, assim como recuperou o Gonzalo Plata. E o Ayrton Lucas, assim como o Plata, que deixou o jogo do Grêmio com dores musculares, né, não teve lesão constatada e viajou para Salvador. Então era essa dúvida, então tá aí o Flamengo relacionado com Alexandro, Andreu, Ayrton Lucas, Bruno Henrique, Carrascal, Danilo, De La Cruz, Diogo Alves, Emerson Royal, Everton Cebolinha, Everton Araújo, Guilherme Varela, Jorginho, Luiz Araújo, Léo Ortiz, Léo Pereira, Pedro, Rossi, Samuel Lino, Saul, Vitão e o Alacian. Essa é a galera que tá lá na missão de segurar, pelo menos segurar o resultado ou ganhar o jogo, né?
eu não vejo uma possibilidade do Vitória ganhar esse jogo, embora isso possa acontecer, porque afinal ainda é o time de Série A, né? Então não dá para brincar muito, né? Vamos que vamos. Uma passagem aérea grátis. Medellín, lá na Colômbia, que foi cancelado pela aquela bagunça toda que houve lá, protesto da torcida contra o clube, não deixaram o jogo acontecer. O fato é que o Independiente Medellín agora foi condenado pela Conmebol a jogar sem torcida, né, durante o resto da fase de grupos da Libertadores e por 60 dias, né? Então, a sanção valerá para jogos dentro e fora de casa. A decisão foi tomada com base no artigo 53 do Código Disciplinar da Conmebol, tá? Então, foi aberto um procedimento disciplinar nesta segunda-feira para apurar o que aconteceu e os clubes têm até o dia 19 de maio para apresentarem suas defesas. Os clubes, né? O Flamengo vai ter que apresentar defesa também, né, cara? Lembrando que, embora o Independiente Medellín vai ficar sem torcida, o resultado ainda não está definido, né? O Flamengo abriu um processo lá para ganhar o jogo por WO, que tá no seu direito, né? Mas eu acho engraçado, o Flamengo tem que abrir processo, o Flamengo, cara, não tem que ir atrás de nada, velho. Comebol, bom senso, né, velho? Bom senso, já defina essa porra logo aí, fica adiando, já faz quanto tempo já? Uma semana? Falaram que uma semana é resolver, não resolver, só resolveram a questão do Independiente Medellín, mas o resultado do jogo, já divulga já os 3-0 e acabou. Né? Fica essa enrolação, esse protocolo todo absurdo, ridículo. Não tem nada a ver. Então, na minha opinião, né, cara, num troço desse, ainda mais com a viagem que foi feita, né, do Brasil até lá na Colômbia. Cara, olha a logística que envolve tudo isso, olha o calendário, gente, que é apertado. E aí fica aí fazendo doce ainda, tem que falar, tem que entrar com representação e o cara, vai, meu, define logo, cara, põe né, na mesa aí, vamos que vamos, chega. E com a pré-lista da seleção brasileira. Mas concluindo aqui, né, os clubes vão receber uma grana aí milionária. Da outra vez foram R$54 mil por dia para cada jogador cedido para seleções que a FIFA pagava, né? E este ano talvez seja um pouco mais, né? Vamos aguardar. E a notícia do Marcos Antônio indo para o Flamengo, hoje ganhou reforço aí nas redes, né? Hoje, na verdade, ela incorporou, né? Tá todo mundo falando, né? E tô vendo aqui no netfla.com dizendo que o Flamengo negocia Marco Antônio com o São Paulo, Marcos Antônio, e o São Paulo teria pedido 23 milhões de euros. Falei, ô louco, velho! 23 milhões de euros no Marcos Antônio, mas será que vale tudo isso? Eu vejo ele ali, cara, sinceramente, no mesmo nível do Alan, sabe, esse jogador meia boca, assim. É bom jogador, não é meia boca, é bom, é que se você olhando o elenco do Flamengo, um Alan é meia boca. E o Marcos Antônio, para mim, é mais um desses que vai chegar ali. Eu não acredito que ele vai ser protagonista assim tanto, não. Vai ficar no banco, né? Lembrando que olha o meio-campo que o Flamengo tem, né? E aí vai pagar 23 milhões nele. Pagasse então no Danilo lá do Botafogo. O Flamengo desistiu da contratação do Danilo, se bem que o cara estava pedindo muito mais, né? Mas mesmo assim, né? Tá aí, 23 milhões é muito dinheiro um jogador dentro do Brasil. Aí pode largar a mão, né? Você pagar 23 pau num cara daqui de dentro, aqui no nosso país, você não precisa nem ir pra Europa. Ah, você tá louco. São Paulo tá querendo ganhar uma aí, né? Porque tá quebrado, né? Ferrado, agora tem que pagar a multa do Roger, então. Jesus amado. Então a notícia é essa, né? O Marcos Antônio, de 25 anos, é tratado como alvo no mercado por parte do São Paulo. A diretoria do São Paulo enfrenta um cenário financeiro delicado, ruim, e avalia a venda como caminho para equilibrar as contas. Eu duvido que só isso aí vai equilibrar as contas também, né? É um baita do valor, mas não vai equilibrar. O São Paulo deve 1 bilhão, deve bastante dinheiro também, né? E com a janela se aproximando aí, a possibilidade, durante a pausa para a Copa, entra como uma alternativa para acelerar aí o processo da venda do Marcos Antônio. O Flamengo tem interesse real, já não é a primeira vez que a gente fala aqui. A comissão técnica do Leonardo Jardim vê o volante como peça capaz de elevar o nível do meio-campo. Ah, será que é tanto assim? Eu não estou enxergando direito, rapaz. Sinceramente, né? Eu não vejo isso, mas os caras vêem, né? Quem entende futebol vê, né? Que a gente é torcedor, a gente vai meio com o coração, às vezes deixa o clubismo atrapalhar um pouco, né? Porque eu falo, eu sou anti-São Paulo, né? Já falo aqui, é o clube que mais me irrita é o São Paulo.
Não adianta. Os outros, nem Corinthians eu tenho tanta raiva assim. Sinceramente. Mas de São Paulo, quero ver lá embaixo, São Paulo. Pelo amor de Deus. Sofri demais com o São Paulino já. Mas aí eu vejo essa do Marcos Antônio. Mas só quero ver que o Marcos Antônio não tá resolvendo nada no São Paulo, né? Porque tá feia a coisa lá, né? O time tá caindo cada vez mais pela tabela do Brasileirão, eliminado pelo Juventude. Jesus amado. E agora o Flamengo querendo levar o Marcos Antônio, né? Aquele negócio, São Paulo, se não pode segurar o jogador também, não adianta, né? Tá quebrado, tá precisando de dinheiro, tem que mais que vender mesmo. Só que tem aquele negócio, nós vamos vender para um rival. São Paulo, não começa a se colocar como um rival dos grandes, não, porque São Paulo, você não é mais São Paulo. Aquele São Paulo acabou, né? São Paulo agora é time medíocre, meio de tabela para baixo. Tá aí por acidente aí, começou bem, né, no Brasileirão, mas foi um acidente, foi um acidente. Vocês estão caindo, tá? Logo vocês estão no lugar que vocês têm que estar, meio de tabela para baixo. Essa que é a verdade. Então vende logo aí. E 23 milhões é dinheiro. E se o Flamengo pagar, né? O Flamengo tem dinheiro, né? Então, amigos, esses foram os comentários, né? Dos setoristas, né? Torcedores do Palmeiras. Referente a esse mercado da bola, né? Do Flamengo. E também sobre essa estatística, né? 8 anos sem vencer. Embora o Palmeiras tenha sido um rival, né, de respeito esses 8 anos. Mas dentro de campo não tem sido tão difícil ganhar deles, né? Ou pelo menos não perder. E aí a gente vê uma estatística dessa ser revelada a essa altura do campeonato, né? Então isso aí desestabiliza completamente tanto o torcedor quanto a mídia palmeirense. Quero ouvir sua opinião. Será que a gente consegue manter esse tabu por mais tempo, né? Será que a superioridade do Flamengo contra o Palmeiras, ela realmente é tão evidente assim como essa estatística revela? Aí deixa sua opinião nos comentários. Se gostou do conteúdo, não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like. Até a próxima.